Oi, gente! Tudo bem com vocês? Mais um episódio do nosso Podiquinho Ecos do Jardim. Muito prazer, se você não me conhece, eu sou a Nicole Sierra, a Nick. Sou professora de música, sou cristã de berço, sou criadora de conteúdo. E o objetivo desse podcast, se você ainda não sabe, vai que você não sabe. Se você já sabe, vai ouvir de novo. É falar sobre assuntos do nosso cotidiano, assuntos que permeiam a nossa sociedade, assuntos que às vezes a gente fica pensando e como boa pessoa overthinking que sou, pessoa que fica pensando em tudo, refletindo sobre tudo, como eles se aplicam no princípio de tudo, né? O que Deus desejaria para nós que nós estivéssemos vivendo, o que Ele idealizou lá no começo, lá no jardim, entendeu? Os ecos do jardim, lá no começo, e como que está sendo a nossa execução e como que a gente pode ir lidando aí com os assuntos da nossa vida, como jovens adultos que somos, né? Se você não é um jovem adulto, não tem problema, tá tudo certo também. É porque eu tô no começo da minha jornada e às vezes eu fico muito perdida. Então esse aqui foi um espaço que eu encontrei para poder conversar com os meus amigos, com os meus seguidores. Na verdade, são amigos que Deus me presenteou e que muitas vezes a gente vai conversando, e são conversas super profundas a partir de assuntos que muitas vezes são super normais, superficiais do nosso dia a dia, mas se a gente dá uma cavucada, sabe? A gente precisa colocar, às vezes, alguns pontos nos is, porque, às vezes, assuntos muito simples, eles escondem verdades muito profundas, e se a gente não tiver enraizado aí na palavra de Deus, olha, fica difícil. E hoje o tema, ele não poderia ser uma coisa, assim, mais a minha cara, que é sobre como ter coragem para decidir. Eu sou uma pessoa que eu sou muito medrosa para decidir as coisas. Porém, eu sou uma medrosa que também sou desapegada. Eu tenho essa parte, assim, muito indecisa. Então, antes de eu decidir uma coisa, gente, eu fico sofrendo. Eu sofro muito pra decidir, principalmente em momentos grandes, sabe? Eu não sei se você acredita em temperamentos, né? A gente fala que os temperamentos, eles são o signo do crente, né? Porque a gente gosta de falar dessas coisas, né? O temperamento, ele tem ali uma certa base científica, não é tão aceito mais pelos psicólogos, mas sinceramente, eu não ligo, eu gosto de falar sobre temperamento. E eu sou sanguínea, né? Então, assim, eu tenho essa coisa de eu ser uma pessoa muito fluida, assim, muito, tô fazendo, tô feliz, eu sou otimista. Eu sou assim mesmo. Eu já falei várias vezes aqui, se você já acompanha esse podcast. Sou tagarela, eu gosto de fazer um monte de coisa, eu tô sempre tendo 1000 ideias ao mesmo tempo e sofrendo pra colocá-las em prática. Tenho uma dificuldade aí com constância, com disciplina. Mas eu sou uma pessoa assim que eu sou uma pessoa. Deu certo, deu. Se não deu certo, paciência, entendeu? Mas isso não quer dizer que eu não tenha outras coisas da minha personalidade que me fazem ser uma pessoa extremamente sofredora para decidir em momentos importantes. E aí, se somando ao fato de eu ser uma pessoa cristã, a gente vai analisar as coisas, né, de acordo com a nossa fé e com a nossa vivência. E eu cresci na igreja. Eu vou dar um contexto aí de como que funcionou aí essa minha vida de crente, porque é o seguinte, eu cresci na Assembleia de Deus. Eu cresci na Assembleia de Deus. Minha mãe é filha de pastor, a minha família é uma família assim, todo mundo crente, entendeu? A família do meu pai também. A minha avó se converteu lá nos anos 60, na Quadrangular, e foi caminhando. Hoje em dia, todo mundo tá na Presbiteriana Renovada, mas durante minha infância inteira, nós estávamos na Assembleia de Deus. E aí, hoje em dia, eu sou da Igreja Presbiteriana Renovada, mas eu também tenho uma influência grande da Igreja Adventista, porque eu estudei uma boa parte da minha infância no Colégio Adventista, me formei na Faculdade Adventista, fiz faculdade de licenciatura em música e fiz no UNASP de Engenheiro Coelho, né, que é um dos maiores internatos aí da América Latina. Fui interna, inclusive, no primeiro ano. E a Faculdade Adventista, obviamente, né, tem todo esse cenário espiritual, né? E hoje em dia, né, não é pra menos, né? Eu conheci meu namorado lá, meu namorado é teólogo adventista. Então, eu tenho várias influências cristãs. E por conta disso, eu tenho referência e tenho acesso a várias visões e perspectivas a respeito do que é a tão falada vontade de Deus. Eu tenho a visão da Assembleia de Deus e das igrejas mais congregacionais, nesse sentido de
ter a questão das confirmações, né? Confirmação da palavra de Deus, e vamos pedir confirmação para Deus, que é uma coisa que eu acredito até certo ponto. Mas eu também tenho a visão da presbiteriana, que é uma igreja reformada, né? Por mais que a minha igreja ela seja presbiteriana renovada, ainda é uma igreja reformada. Então, eu tenho essa visão também da presbiteriana e também tenho a visão da igreja adventista, né? Porque eles têm essa questão do estudo da palavra, assim, muito forte, né? E vamos ver os contextos, vamos ver como funcionavam e tal. Então, e além do mais, eu ainda tenho a minha vivência, né? Enquanto pessoa, né? Porque a gente acha que a vontade de Deus é uma coisa, e é uma coisa, assim, que você não pode acessar de jeito nenhum, ou que você acessa em alguns momentos da sua vida, e Deus não revela tudo, mas também Deus revela, e é uma coisa, assim, muito confusa. E se você for assim como eu, você já passou por momentos, assim, que você falou assim, não, tá bom, eu vou pedir uma confirmação do Senhor, e aí parecia que você tinha que decidir uma coisa, mas no final você decide outra, ou então no final você fica sem nenhum tipo, assim, de perspectiva do o que é que eu tenho que decidir. Senhor, por favor, me dê uma resposta, porque senão eu vou morrer. E é uma sensação horrível, né? Quando você tem que decidir uma coisa importante, uma coisa que vai mudar a sua vida inteira, ou que vai interferir na vida de outras pessoas, e você não consegue decidir, e aí você fica pedindo pra Deus, e você não tem confirmação nenhuma, e você fica naquele sufoco, você vai pra palavra, e aí vem um monte de coisa, um monte de informação, internet, vídeo, pregação, e não sei o que. Meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Mas, sinceramente, tudo que eu aprendi e tudo aquilo que eu tenho aprendido, porque eu estou contando pra vocês como se eu já tivesse superado tudo isso. E como se eu soubesse decidir todas as coisas. Mas eu ainda sou uma pessoa e eu tenho os meus momentos também. E a coisa mais incrível que eu aprendi sobre essa questão das confirmações espirituais, sobrenaturais, é que mais sobrenatural do que ouvir a voz de Deus é sentir Ele moldando o seu caráter para que você aprenda a decidir em paz nele. E não só aprender a decidir em paz, mas é da vontade de Deus que nós aprendamos a lidar com as consequências das nossas decisões. E para isso a gente precisa de paciência, descanso e coragem. Porque, como eu disse, uma característica que eu tenho é que eu sou indecisa, eu tenho esse meu lado de sofrer para decidir em momentos grandes, mas depois que eu escolho, depois que eu finalmente decido aquilo que eu quero, eu ignoro absolutamente tudo. Eu falei, não, tá bom, escolhi, vou seguir aqui. Não vou ficar olhando para aquela outra decisão que eu poderia ter tomado. Por quê? Porque eu já decidi essa. O que vai me trazer de bom eu ficar pensando? E aí, por que eu tive a ideia de fazer esse episódio aqui hoje? Porque eu tenho lidado, né, com as minhas próprias decisões há um bom tempo. E todas essas decisões me levaram por caminhos muito diferentes, que se eu não tivesse decidido por elas de fato, eu não sei como que seria a minha vida hoje. Minha vida com certeza seria muito diferente. E por mais que muitas vezes eu tenha decidido coisas, escolhido coisas que me exigiram muita coragem e, enfim, que eu poderia ter tomado vários outros caminhos, eu gosto muito daquelas coisas de viagem no tempo e de as consequências, etc e tal. Eu gosto muito porque a gente consegue ver várias possibilidades, né? Mas, se eu não tivesse escolhido uma coisinha simples lá atrás, minha vida seria completamente diferente hoje. E é engraçado porque eu vejo a mão de Deus em todas as coisas. A gente não vai entrar nesse episódio, mais uma vez, eu não quero entrar nesse assunto sobre predestinação, vocês sabem, né, gente? Pra mim, falar de predestinação é igual falar de política, eu não quero falar. O máximo que eu puder evitar falar, eu vou falar. Então, eu não sei qual que é a sua visão, entendeu? Eu tenho a minha aqui, não acredito muito em predestinação em várias coisas, né? E algumas coisas sim, outras coisas não. Mas essa coisa assim de, existe um destino traçado para você. Não sou muito de acreditar nisso. Então, o que eu faço toda vez que eu preciso tomar uma decisão muito grande? Justamente porque eu sou uma pessoa que sofre muito. Primeira coisa, a boa lista de prós e contras. Eu sou uma mulher obcecada por listas. Desde que eu era criança, eu juro, esses dias eu encontrei uma agenda minha de quando eu tinha uns 5, 6 anos. Gente, eu tinha lista de coisas que eu queria fazer no dia. E a lista era tipo assim, a lista de regras para que eu possa ter um bom desempenho na escola. 5 anos não. Eu achei uma de 5 anos que eram regras da minha vida, que eu não sei qual que era a minha ideia com aquilo, não sabia nem escrever direito.
E essa minha lista de 5 anos era assim: estudar bastante, ajudar a mãe. Minha mãe nem pediu pra eu ajudar ela, mas eu coloquei ela, ajudar a mãe. Fazer roupas. Eu coloquei fazer roupas, inclusive. E a minha irmã, ela chora de dar risada toda vez que ela lembra dessa lista. E a minha lista, quando eu tinha ali os meus 8, 9 anos, era uma lista para que eu tivesse um bom desempenho na escola. E aí era tipo assim, estudar 15 minutos depois que eu chegasse em casa para que eu pudesse fixar bem o conteúdo. Gente, que criança é essa? Eu acho que eu era uma criança meio, sei lá, altas habilidades, né? Hoje em dia eu sou professora, né? E aí eu fico pensando, será que eu já não tinha um negocinho ali? Um TDAH que seja? Né? Porque não é uma coisa assim muito comum. Ou não, né? Pode ser só uma coisa da minha personalidade mesmo. E aí, conforme eu fui ficando aí adolescente, essa obsessão foi ficando cada vez maior, né? E agora, adulta, minha querida, eu sou muito da lista de prós e contras. Então, fazer aquela lista de, coisas boas de eu decidir por isso. Aí eu penso em todas as possibilidades, fico parecendo a ansiedade do Divertidamente. Aí, contras. Se eu não fizer isso, vai acontecer isso de ruim. Ou eu viveria assim, 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 assim. E aí, o que eu percebo? Que, primeira coisa, a gente se sente de uma forma em relação a uma decisão ou outra. E eu vou dar um exemplo prático aqui da minha vida, que é a decisão pela minha faculdade. Quando eu me formei no ensino médio, eu estava fazendo um curso de técnico em química. E era um curso de 2 anos, que eu estava fazendo pela ETEC, né, de São Paulo, né? Estava fazendo curso técnico. E esse curso, ele tomava bastante, assim, do meu tempo, da minha energia. No meu 3º ano do ensino médio, eu já estava fazendo esse curso. E estava sendo, assim, bem pesado, bem puxado. E eu via muitas pessoas desistindo do curso ao longo do tempo, né? Não só da minha turma, mas dos outros cursos também, né? A gente ia conversando e ia vendo as pessoas trancando o curso e tal. E eu ficava assim, caraca, que coisa mais louca, né? Que difícil isso. Aí, quando eu fui pro meu 2º ano do curso, eu tinha acabado de me formar no ensino médio. E aí eu tinha 2 opções diante de mim. Eu poderia fazer e usar todos os vestibulares que eu tinha feito, porque eu fiz muitos vestibulares. Eu fiz vestibular para química mesmo, fiz na Estadual de Maringá. Eu fiz o PAS, né, que é um processo de avaliação seriada que você vai somando os pontos ao longo de todo o ensino médio, né? Você faz um mini vestibular todos os anos e você vai somando para quando você for fazer o vestibular certinho, enfim. E aí no meu 3º ano eu coloquei a opção música e coloquei química, né? Eram 2 licenciaturas aí, porque eu sempre quis muito fazer música. E aí teve o que foi o mais difícil para mim, que era engenharia biotecnológica. Eu pensei muito em fazer engenharia biotecnológica na Unesp, da minha antiga cidade, que é Assis, em São Paulo. E eu fiquei muito ansiosa com tudo isso. Por quê? Se eu passasse em qualquer uma dessas faculdades, eu teria que trancar o curso de química, não teria o diploma e todo aquele meu esforço ele seria totalmente em vão, né? Porque o 3º ano do ensino médio, eu tava estudando para vestibular, tava lidando com as coisas do ensino médio. Na época, eu namorava também. Eu fazia balé. Eu tive que largar o balé no meio do ano. E eu ainda fazia o curso técnico em química, que era bem difícil. E eu sou uma pessoa, assim, muito, né? Eu quero fazer tudo certinho e tal. Não conseguia levar muito, assim, nas coxas, sabe? Ficar empurrando com a barriga. Eu queria fazer certinho mesmo. Porque, afinal de contas, química era uma área que eu gostava muito. O que é engraçado, porque isso é uma coisa que poucas pessoas sabem sobre mim, né? Que eu tenho esse meu lado que eu gosto muito de química, né? As pessoas falam, a Nicole é prof de música. A Nick é a POF de música e tal. Essa é uma piadinha lá do meu Instagram. A Nick é a POF. E ninguém pensa, né, que eu já quis trabalhar em laboratório. Muito menos engenharia biotecnológica, né? E tinha outra coisa. O curso de engenharia biotecnológica, eu passei para a 2ª fase do vestibular. E era um curso integral, né? Pois é engenharia. Gente do céu, foi assim, ó, um rolê. Eu lembro que eu suava frio. Frio. Foi um nervoso tão grande. E aí, em contrapartida, eu tinha um amigo que, antes de eu entrar no ensino médio, quando eu ainda estudava no colégio adventista, ele estava indo fazer teologia no UNASP de Engenheiro Coelho. E aí ele me falou do tanto que era legal, do tanto que ele estava animado para tudo aquilo. E ele falou assim, ó, lá tem o melhor curso de música, um dos melhores cursos de música do Brasil. E eu fiquei assim, meu Deus, meu Deus. E eu não tinha muita referência do que era o curso de música na UEM, por exemplo, né, na Estadual de Maringá. Não tinha muita referência. Mas quando eu pensava em música e pensava em estudar música com a galera da Adventista,
Não sei se você é adventista e tá me ouvindo, né? Mas mesmo se você não for adventista, você sabe o que é um músico da igreja adventista, né? Os caras são incríveis. Eu pensava assim, meu Deus. E aí eu comecei a olhar e avaliar os cantores e músicos adventistas que eu conhecia, e todos eles tinham um pezinho no NASP. Eu fiquei assim, meu, será que não seria interessante, justamente por eu ter essa base da música cristã, e estudar com pessoas que já se formaram numa universidade cristã? Será que não seria bom eu ir para uma faculdade cristã, de fato? Só que se eu começasse a pensar em qualquer uma dessas outras possibilidades de eu fazer essa faculdade, tanto de química quanto de engenharia, ou até mesmo de eu fazer música na estadual, eu perderia essa oportunidade. Então a gente tinha aí alguns prós e alguns contras. Se eu começasse a fazer faculdade imediatamente após concluir o ensino médio, se eu tivesse essa oportunidade aí, eu iria ter que trancar o curso de química, e aí seria, né, como eu falei, toda essa energia aí desperdiçada e todo esse esforço em vão. E a segunda coisa é que eu não poderia ter a oportunidade de fazer a faculdade que eu queria, de conhecer, né, todo esse universo aí da música cristã e do estudo numa faculdade cristã, né? E eu sempre quis fazer licenciatura, tá, gente? Vamos deixar isso bem claro, porque também tinha o bacharel na estadual, mas eu queria fazer licenciatura porque eu gostaria muito de aprender as técnicas de dar aula. Gosto muito, né? Sempre fui muito bem influenciada pelos meus professores de música, que foram vários, e enfim. Mas, em contrapartida, também tinham os prós, que eram, basicamente, primeiro, se eu ficasse e fizesse engenharia biotecnológica, eu ia ganhar muito mais a partir do momento que eu conseguisse o emprego, não é mesmo? Engenharia biotecnológica. Eu nem entendia direito o que era engenharia biotecnológica, mas começava com engenharia, então eu pensava, bacana, legal. Segunda coisa é que era na minha cidade, né? Meus pais, eles se mudaram aqui pra Santa Catarina em 2021, então, né, até então, tava tudo certo, eu poderia ficar na casa dos meus pais. Mesmo meus pais viessem pra cá, eu poderia ficar na casa da minha avó. Então, assim, tinham ali alguns prós. Tinha mais coisas, né, gente? Prós e contras e tal. E aí eu fiz a tal da minha listinha ali. E aí, gente, foi um momento muito sofrido. Porque eu ficava matutando, ficava ali dentro da minha cabeça. Não falava pra ninguém, mas eu ficava dentro da minha cabeça, assim, pensando. Porém, algumas coisas foram pesando. Tanto na Unesp, que é uma estadual de São Paulo, quanto na UEM, a gente tem ali a faculdade pública, né? O que seria também um pró, porque eu não pagaria, né? Em tese, não pagaria. Mas também existia o peso de estudar numa faculdade federal, uma faculdade estadual, enfim, uma faculdade pública. Uma faculdade não cristã. Porque eu via pessoas da minha idade que entravam de um jeito na faculdade e saíam de outro. E existia ali o peso espiritual mesmo. Isso era uma coisa que, pra ser bem sincera, pode parecer muito bobo e muito ínfimo, perto, né, de todas as oportunidades que você tem a estudar numa faculdade pública, mas é pesado. E eu vejo isso hoje porque a minha irmã faz engenharia elétrica numa faculdade estadual. E por mais que ela estude numa faculdade que é especializada apenas em cursos de exatas, a gente tem ali algumas coisas e um peso também espiritual que eu fico muito feliz hoje, muito grata por não ter dado nada certo de eu ir para a faculdade estadual, independente se eu fosse, né, para Maringá ou para São Paulo mesmo, mas eu fico muito grata ao ver o quanto Deus foi sábio de me permitir não passar por isso, por não me permitir passar por isso. E é engraçado porque no meu coração, por mais que eu soubesse todas as oportunidades legais que eu teria morando junto com os meus pais e fazendo uma faculdade pública, eu olhava para a oportunidade de eu fazer faculdade numa faculdade mais desconhecida, numa faculdade particular, numa faculdade cristã, e eu olhava para aquilo e falava, meu, isso aqui, de verdade, fazia o meu coração bater mais forte, e eu sentia muita paz em relação a isso. Eu pensava, tudo bem, eu vou ficar mais um ano aqui na minha cidade, depois eu vou morar longe dos meus pais. Nunca tinha tido essa vivência, né? Nunca tinha passado por isso, nunca tinha ficado muito tempo longe dos meus pais. Mas eu olhava para aquilo e falava, meu, isso aqui vai ser incrível, isso aqui seria muito bom. Eu senti uma paz absurda, uma coisa assim que eu não conseguia explicar. E aí, sabe quando a Bíblia fala que a paz seja o vosso árbitro? É exatamente isso que eu sentia. Era uma paz que eu não sabia explicar, sendo que a outra possibilidade era muito mais lógica em relação à sociedade, em relação a que todo mundo olhava, né? Porque você vai olhar, você vai
terminar o ensino médio, vai ficar estudando química, que é um curso que talvez você nunca use na sua vida, para depois você poder fazer uma faculdade que você vai ter que pagar para isso, você vai ter que ficar correndo atrás de bolsa, e você vai morar longe dos seus pais, e você vai passar por um monte de sufoco e tudo mais. Mas, gente, o meu coração, ele ansiava por isso. Não só o meu coração, sabe? Porque o coração da gente é enganoso. Mas eu só tinha uma certeza muito grande, muito inexplicável de que o Senhor estaria comigo. E aí, eu comecei a orar pro Senhor e falei: Senhor, eu vou fazer o meu melhor quando chegarem os vestibulares, né, do final do ano. Isso foi em 2017, né? Eu me formei em 2017 no ensino médio. Quando chegarem os vestibulares de final de ano, eu vou fazer o meu melhor. Mas, se não for a tua vontade, Senhor, que eu não passe. E, gente, eu fiz o meu melhor em tudo. E de verdade, gente, eu sou uma pessoa muito inteligente. Estudei pra caramba, eu fui atrás, eu fiz muito curso intensivo, sabe? Muito provão, muita coisa pra poder treinar. Eu já tinha feito o Enem um ano antes, então eu já tinha, assim, uma base boa. E eu fui muito bem, tanto no Enem, e aí o NASP a gente usava a prova do Enem. E é engraçado, porque eu fui melhor no Enem do que nos vestibulares que eu fiz, né? Fiz o vestibular da UEM e, gente, não sei o que aconteceu. Eu simplesmente fui mal. Eu nunca tinha ido mal no vestibular. Tanto que nos 2 anos anteriores, eu tinha ido muito bem. Muito bem, porque eu fiz, né, primeiro, segundo e terceiro ano. No terceiro ano, que era a nota decisiva, que é que eu tinha que ser melhor, eu não fui bem. E como eu falei, eu precisava decidir aí o curso que eu queria, né? E aí, as notas de corte, né, elas seriam baseadas ali no quanto você foi bem em uma matéria. E aí, as provas, elas eram bem difíceis, mas eu tava dando conta até então. Eu tava dando conta. Quando chegou a prova de química, eu simplesmente zerei a prova de química. Fazendo técnico em química. Faz sentido? Para mim não faz sentido algum. Eu lembro até hoje, na hora que eu olhei. Gente, eu não entrei em nenhuma lista. Foi um negócio assim que até hoje eu fico, foi só Deus. Também tinha um processo avaliativo pra faculdade de música, mas eu percebi que eu não era o meu perfil, eles tinham mais uma coisa de bacharel. E realmente, assim, não era o meu perfil mesmo. Era muito estranho, era uma prova estranha. E eu não quis. Depois, quando eu fiz o vestibular pra engenharia biotecnológica, a situação foi outra, porque eu fui muito bem na primeira prova. Fui muito bem na primeira prova, passei pra segunda fase e estudei muito pra segunda prova. Nossa, eu lembro de eu fazendo, assim, muita coisa e os meus professores todos ficaram malucos porque não foram todos, né, os meus colegas que foram bem nessa parte aí de vestibular. E eu fui uma das únicas da sala que tava cogitando ir pra uma faculdade pública. E eu estudei muito, meus professores ficaram muito em cima de mim, eu estudei pra caramba pra segunda fase. E simplesmente chegou na hora também. Eu fui bem, mas não foi o suficiente. E aí eu entendi. Em vez de eu ficar triste com aquilo, de eu não ter passado, eu fiquei em paz. Porque eu sabia que o Senhor tinha me ajudado nessa decisão, sabe? Ele tinha cuidado de mim, ele tinha me levado por um caminho que eu fiquei em paz porque eu sabia que era a vontade dele. E aí chegou 2018, eu continuei fazendo técnico em química à noite, comecei a estudar mais teoria musical e comecei a me aplicar mais para essa área de música. Foi um ano que eu estudei muito música, estudei muito diversos instrumentos, eu fiz aula de violão avançado, fiz piano avançado, fiz aula de composição e arranjo. Foi incrível, assim, para essa minha formação acadêmica em música mesmo. Fiz muita aula de técnica vocal, fiz muita apresentação, muito concerto, muita coisa. E aí, em 2019... eu finalmente fui pra minha faculdade de música. E não sei se vocês me acompanharam aí nesse período, gente, mas foi um dos períodos mais dourados, sabe? O The Time of My Life, sabe? Aquele negocinho, a melhor época da minha vida. Era uma faculdade basicamente na área rural, mas foi onde eu conheci muitas pessoas incríveis, foi onde eu participei de projetos que eu nunca pensei em participar em toda a minha vida. Gravei muito, me desenvolvi muito, a minha voz mudou muito, a minha desenvoltura mudou muito. E era engraçado, porque um dos meus maiores medos era ficar longe dos meus pais. E por mais que eu tenha sentido muita saudade dos meus pais, né, da minha mãe, da minha irmã, enfim, do meu pai, eu percebo o tanto que eu me desenvolvi indo pra um lugar diferente. Fora que, gente, eu estudei no internato, então isso por si só já era um negócio, né? Já era uma coisa, assim, super legal, super diferente. Foi uma experiência
muito, muito, muito boa. E aí uma coisa que eu fico pensando é que a gente faz essas listas de prós e contras, ou se você não escreve, talvez, você faz essas anotações mentais, né? Ah, essa opção é mais vantajosa, essa aqui é menos vantajosa, tal. E aí você decide pela mais vantajosa. Mas aí depois de um tempo, o que você percebe? Que as duas coisas teriam os prós e teriam os contras. E os contras, uma hora, eles vão pesar e vão ser difíceis. Então, em qualquer decisão que você tiver na sua vida, ela vai te levar a momentos bons e a momentos maus. E aí, o que eu te digo é, não fique olhando para a opção antiga que você não decidiu. Não fique olhando para a decisão que você não escolheu. Porque isso só vai te levar à ansiedade. Por isso que eu falo. Eu sou bem indecisa, eu sofro decidir em momentos grandes, mas depois que eu escolho, eu ignoro tudo, porque eu penso que eu tenho que encarar. Tive muitos momentos extremamente difíceis que moldaram o meu caráter de formas que eu penso, Senhor, realmente eu precisava ser tudo isso? Precisava, Deus. Nossa, eu tenho certeza, eu não podia aprender isso aqui de uma forma mais branda, não? Mas, cara, eu não olho de nenhuma forma pro meu passado e penso que seria uma boa oportunidade, que seria a melhor escolha. Eu não consigo pensar numa possibilidade de um mundo onde eu tivesse escolhido engenharia biotecnológica e ficado na minha cidade. Eu simplesmente não consigo. Primeiro, porque eu não conseguiria me imaginar morando na cidade onde eu nasci mais. Eu não conseguiria imaginar o que eu teria feito ali. A minha relação com a minha igreja, a ministério, como que seria, as oportunidades que eu teria, como que estaria a minha voz hoje, o meu aprimoramento enquanto musicista. Primeiro que eu não me tornaria musicista, né? Eu não consigo pensar numa possibilidade onde eu não fosse musicista. Inclusive, olha só que legal, quando eu entrei na faculdade, né, lá no NASP, eu comecei a trabalhar, porque eu era bolsista, e eu comecei a trabalhar justamente na área de química. Comecei a trabalhar no laboratório. E foi um ano, assim, muito incrível, porque eu consegui usar uma área da minha vida que eu pensei que eu nunca usaria, eu usei para poder pagar a minha faculdade. Isso foi algo sensacional. Mas eu não consigo pensar em trabalhar hoje com química assim. É claro, né, que eu tenho a bagagem, eu tenho ali a experiência, inclusive por trabalhar, né, no período da faculdade com química, eu tenho experiência, porém, eu tô muito bem sendo musicista e tô muito bem sendo professora de música. E Jesus falou em Mateus, não jure nem pelo céu, nem pela terra, etc e tal, porém, seja o seu sim, sim, e o não, não. Nós temos que ter integridade para assumir os nossos BOs com Jesus, porque a gente tem que aprender que às vezes a gente não vai ter o controle de tudo. Ai, mas eu fiz a melhor escolha e estou sofrendo. Ai, Jesus, você me mandou pro caminho errado. Não, você decidiu. Você decidiu. A gente tem que parar de achar que a gente é robô na mão de Jesus, que a gente é marionete na mão de Jesus. E é engraçado que eu tô falando isso pra vocês, mas há 2 semanas atrás eu estava numa TPM brabíssima, conversando com meu namorado sobre algumas decisões e algumas coisas que eu estou passando aí na minha vida. E aí eu falei, né, apareceu duas oportunidades muito incríveis na minha vida. E aí eu tava comentando com ele, eu falei assim, nossa amor, dessa vez eu queria muito que Jesus escolhesse pra mim. Eu queria que ele pegasse e, tipo, não tivesse 2 opções. Que só tivesse uma opção, porque aí eu iria pra aquela ali, né? Porque é o caminho, né? A coisa que tem, então eu iria pra lá. Daí ele falou assim, não, Jesus quer que você decida. Porque são 2 oportunidades boas. Jesus não te fez pra ser marionete, amor. Você é uma pessoa sábia, você tem maturidade espiritual, você tem maturidade enquanto uma pessoa, você tem sabedoria. O Senhor tá te guiando. E você tem que aprender a decidir nesse momento. Gente, aquilo me atingiu tal qual um soco na minha cara. Eu fiquei assim, meu Deus. Aí eu olhei pro meu namorado e falei assim, glória a Deus, né? Olha só, um homem que me incentiva a ser madura espiritualmente. Mas eu ainda sou uma criança em alguns pontos, né? Como eu falei, eu tenho os meus momentos. Mas em relação a qualquer outra decisão da minha vida, eu aprendi a ser essa pessoa que, a partir do momento que eu decidi, eu vou assumir meu BO e não vou ficar olhando pra aquela última decisão. Eu tava conversando com a minha irmã sobre isso esses dias, né? Eu tava muito nervosa por conta de uma decisão que ela tomou. E ela tava olhando muito pra outras coisas e outras possibilidades que ela teve na vida dela. E ela falando, ai, por que eu não continuei fazendo isso? Eu fico pensando, se eu tivesse continuado tal coisa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse agarrado aquela oportunidade, e se eu não tivesse feito isso, e não sei o quê. Eu falei, para com isso. Para com isso.
Gente, porque de verdade a gente fica maluco. Se eu for sofrer os sofrimentos normais da minha decisão que eu tomei e mais da que eu não tomei, eu vou ficar louca. E nós não nasceu pra ficar louca, não. Nós nasceu pra brilhar e ser estrelas da nossa cidade. Às vezes eu solto uns memes assim do nada, né? Um pouquinho irritante, eu sei, gente, desculpa. E, gente, esse episódio vai ficar um pouco grande. Eu achei que não ia ficar, não. Era pra eu gravar ele em 20 minutos, só que, né, tem que contar um pouco da vida. Uma outra decisão, ainda em relação à faculdade. Eu tô falando de faculdade, mas existem outras coisas e eu posso trazer em relação a outras áreas da vida também, se vocês quiserem. Mas uma outra decisão que eu tive que tomar foi quando eu decidi trancar a minha faculdade. Eu nunca pensei que eu fosse ser a pessoa que ia trancar a faculdade. Isso porque eu assisti Gilmore Girls umas 20 vezes. E se você nunca assistiu Gilmore Girls, ou se você não quer ter spoiler, você vai pular essa parte. Mas eu vou falar uma opinião que eu tenho sobre Gilmore Girls, que é a minha série preferida. E vou falar um spoiler junto, né? Então, desculpa aí. Mas, pra mim, quando a Rory, ela tranca a faculdade, quando ela tranca Yale e ela dá uma pausa, ela simplesmente sai da faculdade, pra mim é um dos piores momentos da série. Inclusive, eu tô demorando muito, tô arrastando pra terminar de assistir a série agora pela minha terceira, quarta vez aí, porque chegou nessa parte, eu não quero ver a Rory passando, né? Why did you drop out of Yale? Tipo, não tem jeito, é muito chato. E eu pensava assim, cara, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou trancar minha faculdade, porque senão você vai ficar, né, sem rumo, fica aquela coisa meio perdida e tal. Porém, eu não contava com a pandemia. Ai, gente, a pandemia foi um saco. E aí vamos de dentro do tempo de novo, né? 2019 eu entrei na faculdade, fiquei no internato durante um ano. 2020 comecei o ano bem princesa, veio a pandemia, voltei pra minha casa, meus pais ainda estavam morando em São Paulo. Nesse meio tempo aconteceram várias coisas. Nesse meio tempo, inclusive, o Carlos, que é meu namorado, ele começou a conversar comigo, porque a gente já tinha se conhecido em 2019, porém é aquela coisa assim meio que de vista, sabe? E aí, gente, aí que foi o negócio, né? Porque em 2020 ele começou a conversar comigo, porém não deu em nada, né? Eu namorei uma pessoa, já contei a história pra vocês. Ele namorou uma outra pessoa. Enfim, 2021 a gente se mudou pra Joinville. E aí aconteceram várias outras coisas que me levaram a, finalmente, eu ter que decidir por trancar a minha faculdade, por trancar o meu curso. Tranquei faltando 1 ano e meio pra eu me formar. E aí, gente, o que aconteceu? Eu já tinha tido essa oportunidade de trancar o curso em todos os semestres da pandemia, né? Tirando o primeiro, né? Em 2020 eu continuei, mas a partir do segundo semestre de 2020 eu já comecei a pensar, nossa, será que eu tranco? E, gente, era uma dor no meu coração tão grande quando eu pensava em trancar. Era um sofrimento tão grande, uma angústia, uma agonia, que eu não sei explicar pra vocês. E aí, no primeiro semestre de 2021, quando a gente se mudou pra Santa Catarina, eu também pensei em trancar. E, de novo, a mesma agonia. Quando foi pro segundo semestre de 2021, eu pensei assim, não, agora eu vou trancar. E aí, gente, foi o momento em que eu comecei a trabalhar numa escola de música. Foi a minha primeira experiência como professora contratada de música. Por mais que eu não estivesse formada ainda, comecei a trabalhar com musicalização infantil e eu descobri que, de fato, essa é a área que eu mais amo do ensino de música. É maravilhoso. Também dei aula de piano, dei aula de violão, dei aula de bateria. Foi incrível. Eu comecei a aprender bateria, né? Pra poder ensinar as crianças. Eu dava aula até os 5, 6 anos, né, gente? Então, não precisa ser uma grande baterista, né? Tô expondo aí os músicos, né? Mas hoje em dia eu toco bateria um pouquinho melhor. É que minha didática é muito boa pra criança, gente. Vocês nunca me viram dando aula, mas eu tenho uma didática muito boa mesmo, modéstia à parte. Minha didática é, ó, maravilhosa. E aí, primeiro semestre de 2022 foi um momento onde eu tava melhor. Eu fiquei trabalhando, né, durante um ano nessa escola. Segundo semestre de 2022, eu destranquei o curso. E eu destranquei o curso na maior paz. Voltei, né, pra minha faculdade, voltei a morar, daí eu tava morando fora já do internato, morei numa república durante um tempo, aí foi quando eu comecei a namorar com o meu namorado, foi quando eu dei a chance pra ele, né, pra gente começar a namorar. Estamos aí até hoje. No outro ano eu fui me mudar pra uma outra casa com as minhas amigas, as amigas que eu fiz lá. E aí foi um período que eu fiz muita coisa, por eu estar externa, né, por eu ter saído do internato. Eu já fiz um vídeo, inclusive, no YouTube, se você tá ouvindo pelo YouTube, falando sobre a diferença de morar no internato e no externato, porque isso é uma questão também. E foi muito bom, eu tive muitas oportunidades incríveis, eu viajei muito, 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 muito. Conheci muita gente famosa do meio gospel, sabe? Não só do meio adventista, mas, enfim, aconteceu muita coisa, gente. Eu cantei com a Rosa de Saron. Foi sensacional. Vocal livre, né? Vocal livre já é uma coisa assim que hoje em dia eu penso assim, caraca,
Isso é muito grande. Isso é uma coisa muito grande que eu fiz, que eu participei, né? E eu sei que tem muito mais coisa ainda pra eu viver nesse sentido, assim, da música, porque é muito incrível, né? É muito bom. Mas eu lembro, sabe, que essa foi uma decisão muito diferente pra mim, sabe? Porque era algo que eu nunca tinha pensado em fazer. Mas a partir do momento em que era o momento certo pra eu trancar minha faculdade, eu simplesmente tranquei. Eu nem fiquei pensando muito, nem cogitei demais, sabe? Ai, mas será? Ai, mas eu não vou conseguir me formar com a minha turma original. Ai, mas que não sei o que. Ai, né? Gente, foi a melhor coisa da minha vida. Porque eu amo muito a minha turma original, né? Porque eu fiz muitas amizades lá, principalmente por conta do internato. Mas eu gostei tanto da minha turma com a qual eu me formei, e foram tão queridos e foram tão especiais pra mim, que eu fico muito feliz de eu ter trancado a faculdade, de verdade. E eu fico pensando que se eu não tivesse trancado a faculdade, eu não teria conhecido o Carlos da forma como eu conheci, e talvez a gente não estivesse namorando, né? Falando sobre esse aspecto, assim, né, das possibilidades e por onde nossos caminhos nos levam. Eu tenho certeza que isso seria, assim, muito improvável. De eu estar namorando com o Carlos hoje, talvez a minha vida seria totalmente, completamente diferente. Então agora, para uma parte um pouquinho mais prática aí do podcast, porque o episódio começa com como, né? O nome do episódio é Como Ter Coragem para Decidir. Vou passar algumas dicas práticas do que eu faço, mas isso também vai muito da vivência, né? Então não tô dando nenhuma receita de bolo aqui. São só coisas para que você possa ter mais coragem para decidir, para assumir os riscos de decidir coisas. Primeira coisa é orar e ficar atento. A oração é a base de tudo. E isso é algo que o Senhor tem me iniciado muito no meu coração. Para falar sobre oração, sobre pedir coisas. Pedir a Deus. Em Tiago 4, 3 ao 10, ele fala, né, muito sobre oração. Ele fala muito sobre a questão de como nós somos pervertidos. Pervertidos, assim, na questão dos nossos caminhos serem pervertidos. E muitas vezes nós nos tornamos pessoas perversas por nós não orarmos. E aí ele fala, né, nada tem porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal. Pedem fora da vontade de Deus. Muitas vezes o Senhor ele não nos responde porque a gente está pedindo por coisas que não são da vontade dele. E a gente não faz questão de tentar conhecer qual que é a vontade dele. E como que a gente conhece a vontade de Deus? Primeira coisa, através da palavra dele. E a palavra dele diz para nós renovarmos a nossa mente, renovarmos o nosso entendimento, para que nós possamos conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso, essa parte de renovar a mente, é uma coisa que poucas pessoas estão dispostas a passar, porque é desconfortável. Porque vai te causar momentos de angústia e de agonia, onde você vai ter dificuldade às vezes para decidir, ou às vezes você vai se decidir por uma coisa e você vai sofrer muito com a sua decisão, mesmo que ela seja a vontade de Deus. Ou às vezes você vai simplesmente entender que a vontade de Deus é que você tenha uma vida simples. Eu tava ouvindo o Bibo, sabe? O Bibo Talk do Deus que Destrói Sonhos. O Bibo é daqui de Joinville. E ele tava falando sobre isso, né? A vontade de Deus, às vezes, não é que você seja tão grandioso quanto você acha que é. A vontade de Deus é que você não seja tão especial quanto você acha que é. Isso é uma coisa que nos confronta, porque a gente diz, nós somos protagonistas da nossa vida, não sei o quê. Não, o protagonista da vida do cristão é Cristo. Então, às vezes, o seu maior momento de glória vai ser você criar uma família normal, totalmente ordinária, simples, e você ter filhos que vão ser muito bons e talvez eles façam coisas grandes, ou talvez não, talvez você tenha netos que façam coisas grandes, mas devido ao seu bom testemunho de ser um bom cristão. Aliás, em Tiago fala, né? Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração, reconheçam sua miséria, lamentem e chorem. A gente precisa passar por um processo de lapidação emocional, e esse processo vem através da oração. Ele vem através de você, de fato, se entregar nas mãos do Senhor. Porque, por mais que eu seja uma pessoa das listas de prós e contras, e eu goste de ter o controle de todas as coisas, eu sei que isso é algo que o Senhor ele vai trabalhar muito na minha vida ainda. Essa necessidade de controle, de não conseguir descansar em Deus, de não conseguir pensar em nada, sabe? Ficar sempre sofrendo e, porque eu consigo, porque eu dou conta, porque eu faço, porque isso, porque aquilo. Não, a gente precisa purificar o nosso coração e entender a nossa própria insignificância diante do Senhor. Que às vezes a nossa maior decisão vai ser talvez dar 2 passos para trás e não tomar a decisão grandiosa que a gente achou que seria legal para nós. Naquele momento da minha faculdade,
existia não só duas opções, existia a opção de eu não fazer mais nada, de eu trancar o curso de química porque ele era muito puxado, de eu ficar na minha casa, não fazer mais nada. Existia a opção de eu me trancar no meu quarto, não decidir nada. Ou então talvez eu fazer um voluntariado. Existiam tantas possibilidades além daquela, mas o Senhor não me apresentou nenhuma dessas na época. Eu também não pensei, eu não tinha esse repertório pra pensar em todas essas coisas na época. Então, assim, a gente tem que reconhecer a nossa própria insignificância. Mas, além de reconhecer a nossa própria insignificância, nós temos que nos lembrar das promessas de Deus. Nós precisamos nos lembrar das promessas do Senhor. Não só para a nossa vida. Não só da gente se lembrar das promessas que são feitas muitas vezes. Deus usou alguém para falar com você, ou Deus tá te guiando por um caminho, etc e tal. Não, mas as promessas que estão na Bíblia. As promessas que são feitas a nós. Promessas de vida, promessas de eternidade, promessas... Nós temos que nos apegar nessas promessas também, que o Senhor tem promessas a cumprir na nossa vida. E isso é algo que nos dá muita esperança, sabe? E a Bíblia fala que a esperança não nos decepciona. Nós vamos ter provações, mas as provações, elas moldarão o nosso caráter, que produzirão glória para o reino, que nos darão esperança, que... Enfim, existem muitas coisas que a gente pode pensar. Segunda coisa é descansar em Deus. Eu faria um episódio só sobre a questão de descansar em Deus, porque a música que eu mais canto, e eu já ouvi em diversos momentos onde eu precisei fazer decisões grandes, eu acho que o Senhor ele tem alguma coisa pra me mostrar com essa música, que é aquela música. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Eu me lembro, inclusive, num momento muito crítico da minha vida, que a minha professora de música, a minha primeira professora, que foi mais, assim, das maiores influenciadoras da minha vida, ela me mandou essa música. Ela gravou um áudio cantando pra mim. E foi uma das experiências com Deus, assim, mais doces que eu tive em toda a minha vida. E em vários outros momentos essa música, ela veio pra mim. Porque a gente tem essa necessidade de controle. E nós precisamos aprender a descansar no Senhor. E não vai ser fácil descansar no Senhor. Não é aquele descanso do feriado. Às vezes vai ser um descanso ativo. Às vezes vai ser um descanso onde você ainda vai ver o caos ao seu redor. Mas o descanso no Senhor não é você ficar inerte. É você largar a mão do controle e pensar, Senhor, eu vou fazer aquilo que eu puder fazer. Mas eu não vou ficar tentando arrumar 1000 formas criativas de tentar fugir dessa situação aqui. Não, eu vou viver isso aqui. E eu vou confiar que o Senhor vai cuidar de mim. E que, mesmo que eu decida algo errado, o Senhor não vai perder o controle. O Senhor vai ser suficientemente poderoso para me puxar pro caminho certo. Porque muitas vezes a gente tem o pensamento pecaminoso de achar que a gente pode ter o controle de tudo. E Jesus falou, né? Olhem para as aves do céu, olhem para os lírios do campo. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um dia de vida a mais na sua vida? Uma hora que seja. Quem? De verdade. Mas eu tenho medo de errar. É impossível que você ache que Deus te abandonaria à sua própria sorte. Ou você usa os seus 20 anos de crente, 50 anos de crente para alguma coisa, entendeu? Para você confiar em Deus e falar assim, Senhor, eu te aceitei como meu único suficiente Senhor e Salvador. Não, você só aceitou como Salvador, entendeu? Porque como Senhor, você não acredita. O Senhor da sua vida está sendo você mesmo. Porque eu tenho medo de errar. Você confia em Deus ou não confia? Então, a minha maior dica para descansar em Deus, e a dica que eu tô falando para vocês, mas eu também tenho que usar, é abstraia. Abstrai, sabe? Vai vendo a sua vida, entendeu? E aí, não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Tá me entendendo? Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja. Abstrai, meu filho. Deus tá aqui por toda a eternidade. Você tá aqui há 15, 16, 17 anos. Se for um pouco mais velho, uns 30 anos. 35, 40, 50, sei lá, 80. É pouco perto da eternidade, né? Não importa quanto tempo você acha que seja aqui. Mas eu tô muito velho. Porque eu sei muita coisa na vida. Eu já vi muita coisa. Deus sabe muito mais. Em todos os anos de eternidade dele. Então, você acha mesmo que Deus te abandonaria a sua própria sorte você tendo vivido a sua vida inteira com ele? Faça-me o favor. Faça-me o favor. Ou você confia em Deus, ou a gente vai ter um problemão bem grande. E a terceira coisa é... não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Se posicione e decida.
Ou você vai tomar uma posição diante da sua vida e de quem você é em Deus, ou você vai possivelmente passar a vida inteira patinando. Porque assim, eu não sei quem que eu sou em Deus. Quem você é em Deus, você é quem a Bíblia diz que você é. Você é filho, você é amado, você é alguém por quem Deus se entregou, mas você também é servo, então você tem que aprender a se colocar na posição de serviço. Você é irmão, você é sacerdote e você é altar. Você tem noção disso? E mais um monte de outras coisas. Então, assim, ou você coloca uma posição pra você e se mantém firme nessa posição, ou você vai ficar igual a música que eu cantava quando eu era criança, que era do Crente Gelatina. A música era assim: Toin, 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 gelatina. Toin, 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 gelatina. Crente gelatina, eu não quero ser. Fica balançando, não sabe no que crer. Vive sem firmeza, é mole demais. Crente gelatina, eu não quero ser jamais. Então, olha, não seja um crente gelatina. Eu amo a palavra que fala em Ezequiel. Inclusive, eu tô aqui olhando pra... Aqui, minha irmã, ela tem um quadro cheio de versículos. E é Ezequiel 2, 1-2, que diz assim, ó: Ele me disse, filho do homem, fique de pé, pois vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé e ouvi aquele que me falava. Olha só, tô arrepiada, gente. Essa palavra, ela veio pra mim esse ano, mais uma vez. E é uma palavra que eu nunca tinha reparado muito. Quando fala, o Espírito entrou em mim. Filho do homem, fique de pé. Ele ficou de pé. E o Espírito Santo entrou nele. Nós temos que ficar de pé diante de Deus para que o Espírito Santo possa atuar na nossa vida. Mas eu tô ansioso. Que não sei o quê. Entrega. Descansa. Mas a sua posição vai ficar ali. Você está diante do Senhor. Você não está diante de qualquer um. Você não está entregando a sua vida para qualquer um. Você não está entregando o seu caminho para qualquer um. Sabe? Você tem que entender que por mais que o caminho que Deus coloque na sua frente ele seja um caminho simples ou um caminho de glória em relação aos homens, se vai ser tudo aquilo que você imaginou para sua vida, ou muito mais, ou se vai ser um caminho completamente diferente, mas você vai ver a mão do Senhor ali, você vai ver a mão do Senhor ali. Em qualquer caminho, em qualquer uma das milhares de possibilidades que Deus tem diante de você, é um caminho de glória. Por quê? Porque é um caminho onde Deus se manifesta, onde o Espírito Santo te guia. E nós precisamos disso na nossa vida. Se você gostou desse episódio, já curte, comenta. Se você estiver no YouTube, não se esqueça de comentar esse vídeo, de se inscrever no canal se você não for inscrito. E se você estiver no Spotify, deixa um comentário, porque isso vai ajudar o Spotify a entregar para mais pessoas. E é isso aí. Um beijo, um queijo. Tchau, tchau.